Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você atendeu ao chamado do Espírito Santo de Deus para estar aqui nessa noite. Nada acontece por acaso, não é verdade? Nós cremos nisso. O Senhor que nos move, o Senhor que nos traz. Então você que está em casa também nos assistindo através desses recursos tecnológicos, através das lives, você também seja bem-vindo para esse tempo de celebração, esse tempo de ministração. Louvamos a Deus pela sua vida também, que está aí nos acompanhando por meio das nossas plataformas digitais. Seja bem-vindo também na presença do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos abençoando nesta manhã. Amém? Eu queria convidar você mais um pouquinho a fechar os seus olhos e colocar o seu coração agora na presença do Senhor. Você já orou por mim? Você já cantou? Agora vamos orar por você. Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos na Tua presença e pedir ao Teu Espírito que nesta manhã o Senhor possa encontrar o coração, trazer revelação, trazer, Deus, demonstração da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu mover sobre a vida de cada um. Nós acabamos de cantar que o Senhor é poderoso e nós declaramos o Teu poder sobre a nossa vida. Declaramos, Deus, o Teu mover sobre o nosso coração e declaramos que o Senhor, Deus, tem lugar de primazia nas nossas vidas, no nosso coração. O trono do nosso coração é Teu. Nós rendemos a Ti, Deus, nosso coração, a nossa esperança, a nossa confiança. E Deus, e nos submetemos à Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero meditar com você durante alguns minutos sobre esse tema que está aí projetado, muito além de um milagre. O texto que nós vamos tomar nas nossas mãos é o texto do Evangelho de João, capítulo 11. E nós não vamos ler todo o texto, porque é um texto longo, nós vamos otimizar esse tempo, selecionando alguns versículos que vão complementar, ou que vão trazer a ideia principal para nós nesta manhã. Então você pode abrir a sua Bíblia e deixar aí aberta no texto de João, capítulo 11, e nós vamos lendo alguns versículos durante esse tempo de ministração. Mas o que nós temos diante de nós nessa manhã é um texto extremamente imponente. Um capítulo que vai descrever o último milagre de Jesus, o último milagre realizado publicamente. É também na narrativa de João o último dos milagres dos grandes milagres que ele relata, que ele escreve, também realizados por Jesus, é o último. É também ao término desse capítulo onde Jesus vai ser condenado pelo Sinédrio. O Sinédrio vai decidir pela condenação de Jesus, pela perseguição, pela prisão de Jesus. É nesse capítulo onde nós temos o famoso versículo: Jesus chorou. Então é um texto muito imponente, eu sinto isso quando eu leio esse texto. Mas apesar de todas essas faces fortes desse texto, nós vemos um texto que começa de uma maneira bem simples. Versículo 1, havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Jesus está nesse momento a mais ou menos uns 30 quilômetros de distância desse povoado, e você conhece bem essa narrativa que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus está mais ou menos a 30 quilômetros de distância. Então, do momento em que a mensagem é enviada para Jesus sobre a doença até então de Lázaro, até o momento em que Jesus chega, passam-se 4 dias, e durante esse tempo Lázaro falece. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto. Mas esse capítulo, ele tem muitos detalhes preciosos que nós encontramos principalmente nos diálogos entre Jesus e os demais personagens aqui desse texto. Nessa narrativa aí de mais de 40 versículos, Jesus vai apresentando algumas questões para nós que vão muito além do que simplesmente o milagre de ressuscitar alguém. Então a ideia, a perspectiva que eu quero abordar esse texto, com a qual eu quero abordar esse texto, é exatamente essa ideia de nós levantarmos aqui, de nós extrairmos do texto, entendermos a partir desse texto aquilo que vai além do milagre, porque chama sim a atenção, chama muito a atenção alguém que estava morto ser ressuscitado,
chama muita atenção, mas o texto não se resume a isso. E eu creio, sim, que todo o decorrer, tudo que aconteceu, a maneira como Jesus agiu, aconteceu por um propósito. Jesus fala que é para que o nome de Deus fosse glorificado, para que houvesse testemunho sobre o seu poder, mas eu creio que é, além disso, uma capacidade ou uma oportunidade para que nós entendêssemos algumas lições que perpassam o milagre da ressurreição de Lázaro. Então é muito além do que um milagre, e eu espero que o seu coração consiga compreender isso nesta manhã. Versículo 3, versículo 4 e o versículo 11. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Agora versículo 11, depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Versículo 35 é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E quando o evangelista escreve sobre esse choro de Jesus, o que ele está querendo apresentar para nós é a profundidade, o nível de identificação, o nível de relacionamento que Jesus de fato espera ter com seus discípulos, com seus filhos, com seus amigos. Existe uma identificação com o ser humano. Nesse caso específico de Lázaro, há laços entre Jesus e a família de Lázaro, coisa que a gente não consegue observar em outros milagres operados por Jesus, como por exemplo, daquela pessoa que foi curada ali no tanque de Betesda, daquele cego de nascença. A Bíblia não nos mostra que havia um laço com a família daquelas pessoas que foram curadas. No caso específico de Lázaro, há um laço de amizade, há uma relação que não fica muito descrita na palavra, mas fica de certo ponto evidente. Então essa ideia de que Jesus se identifica com o ser humano, nitidamente, que Jesus se move com o ser humano, é algo profundo aqui nesse texto. Mas mais do que se importar com o ser humano, ele se identifica inclusive com a sua dor. Jesus se identifica com a nossa dor em todas as instâncias. Ele chora, ele sofre, ele tem um movimento dentro do seu coração de um nível alto de misericórdia. Jesus se movimenta por causa desse homem, desse amigo, desta família. Ele está conosco nos nossos momentos de crise. Mas o que chama atenção aqui é a expressão amigo de Deus. E eu fico pensando, querido, que esse tipo de lágrima, essa lágrima de Jesus, não é derramada por qualquer tipo de discípulo, qualquer tipo de pessoa. Porque o texto é muito enfático, nos 3 versos que nós lemos, de que havia uma amizade entre Jesus e Lázaro, entre Lázaro e Jesus. Quem são os amigos de Jesus? A Bíblia responde em João capítulo 15, no versículo 13 e o versículo 15, responde em Tiago capítulo 2, versículo 23, responde em Tiago 4, e eu quero ler esses textos com você, para você compreender bem isso. João 15, de 13 a 15, olha só: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Tiago capítulo 2, versículo 23. Cumpriu-se as escrituras, que diz... A escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quem é amigo de Deus? Quem crê. Texto anterior: quem obedece. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros,
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então quem é amigo de Deus? Quem é inimigo do mundo. Lágrimas, o Jesus chorou, são para amigos, para gente que decidiu racionalmente, deliberadamente obedecer, gente que decidiu deliberadamente, racionalmente seguir, gente que decidiu contrariar o mundo, mas para gerar satisfação no coração do Pai. Lágrimas são para amigos, porque amigos se relacionam com Jesus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por você. Lágrimas são para amigos, porque amigos mantêm-se a sua relação com Jesus, mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que aos olhos humanos Jesus tenha chegado atrasado. Lágrimas são para amigos, porque amigos compreendem o coração de Jesus. Você nunca vai poder dizer que alguém compreende o seu coração se você não tem intimidade com essa pessoa. Como eu posso dizer que compreendo o coração de Jesus, que Jesus compreende o meu coração, se não há uma movimentação na minha vida, nessa direção de colocar a minha vida no prumo de Deus e deixar com que Jesus modifique a minha vida ao ponto de Ele poder olhar para mim e dizer, você realmente é meu amigo. Porque nós não fazemos isso com as pessoas. Nós somos criteriosos quando nós vamos selecionar os nossos amigos. Nós temos empatia, e devemos ter com todo mundo, não é verdade? O amor cristão, a fraternidade, nós devemos acolher todo mundo. Mas todo mundo faz parte da sua casa? Todo mundo faz parte da sua família? Todo mundo, com todo mundo, você vai ter a liberdade de levar para dentro da intimidade do seu lar? Não. Isso nos torna desrespeitosos? Não, de maneira alguma. Mas veja que nós que somos pequenos, frágeis, falhos, somos criteriosos quando escolhemos com quem vamos nos relacionar. Por que Jesus faria diferente? Ele nos ama, isso sem dúvida. Mas o que eu estou querendo fazer você compreender junto comigo nesta manhã, não é o fato de que Ele tem um maior ou menor amor, uma maior ou menor empatia, é que há níveis de relacionamentos que talvez nós não estejamos experimentando. Há níveis de relacionamentos de relacionamento com Jesus que nós deveríamos estar profundamente motivados a alcançar. No entanto, talvez nós estejamos vivendo superficialmente, apenas no âmbito do comodismo, da conformidade, nos satisfazendo com aquilo que nós já estamos vivendo, nos satisfazendo com aquilo que nós já estamos sentindo, sem ao menos ter aquela chama no nosso coração que nos impulsiona para ir além. E de fato, podermos ser chamados de amigos de Jesus. Lágrimas de Jesus são descritas como esse caráter amoroso, esse caráter protetivo, esse caráter da inclusão, do acolhimento, da provisão, mas essas perspectivas do caráter de Jesus não nos limita, ou seja, ou não nos impedem também de nos entender, de nos ver como aqueles que precisam entender Jesus como fonte da verdade, fonte da justiça, fonte da unidade, fonte do amor, porque tudo isso brota dele. Nós queremos ter um relacionamento com o Jesus, que é a fonte da provisão, a fonte do milagre, a fonte da bênção, mas não queremos ter um relacionamento com o Jesus, que é a fonte da verdade, a fonte da justiça, a fonte da santidade, porque isso impõe a nós responsabilidade. E muitas vezes nós estamos vivendo o evangelho do jardim de infância, em que nós não queremos ser responsabilizados por nada, nós queremos apenas curtir o chamado que Ele tem para as nossas vidas, e não é bem assim que os amigos vivem com Jesus, porque nós vamos sofrer, queridos. Se qualquer um de nós pastores viesse aqui à frente e dizer assim, gente, olha, vocês não vão sofrer mais, fiquem tranquilos, vocês podiam sair da igreja, porque é mentira. Nós vamos sofrer, mas o nosso sofrimento não anula o amor de Deus, mas o amor de Deus também não anula o sofrimento. Jesus está diante de uma família que está sofrendo, mas Ele está onde? Ele foi para lá, junto com a família.
Por mais que eu não consiga me desvencilhar do problema, a certeza que nós precisamos ter é que Jesus vai estar lá. Que por mais que seja difícil passar pela crise, Jesus vai estar lá. A lágrima vai existir, porque Jesus chora com seus amigos. Entenda isso, porque se nós não compreendermos que o amor de Deus não anula o nosso sofrimento, mas Ele participa do nosso sofrimento, nós vamos sempre colocar Jesus no canto da parede e colocar Jesus como um eterno devedor sobre as nossas vidas. Nós vamos sempre dizer: Jesus, o Senhor está devendo um milagre, o Senhor está devendo uma bênção, o Senhor está devendo um cuidado, o Senhor está devendo uma provisão, o Senhor está devendo tudo para mim. Porque afinal de contas eu sou seu filho, eu sou seu discípulo, eu sou membro da primeira IPI de Marília, e eu quero que o Senhor me abençoe. Se nós não compreendermos isso, essa forma como Deus age, como Jesus age, nós vamos sempre colocar Jesus no status de devedor da nossa vida. E quando na verdade, quem são os devedores aqui? Nós. Eu, você. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, que vai além do milagre, é que Jesus se importa com seus amigos. Você pode repetir isso comigo? Jesus se importa com seus amigos. Segunda lição, nós vamos encontrar também em 3 versos, versículo 6. Versículo 6, versículo 14 e versículo 39. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora o versículo 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E agora o 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. A segunda lição que nós precisamos compreender, nessa ideia de compreender além do que o milagre que Jesus realiza, é entender que o tempo, o lugar, não são qualitativos, não é nem qualitativo, nem qualifica nem desqualifica o agir de Jesus. Deixa eu facilitar aqui a tradução. O tempo, o espaço não qualifica e nem desqualifica o agir de Jesus. Porque tempo e espaço é coisa de gente limitada. Nós somos limitados. Nós é que delimitamos o tempo, nós é que delimitamos o espaço, porque ou a gente faz isso ou a gente não consegue fazer nada. Nós somos limitados por essas coisas. Veja que Jesus não se apressa para ir até lá. Porque por mais que houvesse ali aquele desespero no coração da família, sim, mas meu irmão está morrendo, Jesus não está chegando, Jesus é o nosso amigo e não chegou até agora e tal, e de repente Lázaro morre, a gente consegue entender esse desejo da família, da presença de Jesus. Nós também estaríamos da mesma forma, mas Jesus não se apressa para ir até lá. Olha o que Jesus faz, ele ainda toma um tempo para fazer os discípulos entenderem o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Jesus chama os discípulos para dentro do seu próprio coração. Jesus chama os discípulos para dentro dos seus sentimentos, para compreender o que ele estava sentindo, qual era a direção que ele ia tomar, qual era o objetivo daquilo. E aquele que era só amigo de Jesus, passam a ser agora amigos de Jesus. Jesus diz: olha, se Lázaro é meu amigo, ele também será amigo de vocês. Então ele diz: o nosso amigo dormiu, mas nós vamos até lá. Veja os propósitos de Jesus. Ele poderia ter ido direto, ou ele poderia ter dado uma palavra simplesmente sem nem ir. Lázaro não teria morrido. Essa primeira lição de que Jesus traz os seus discípulos para dentro do seu coração, para dentro do seu sentimento, para dentro dos seus propósitos, nós não teríamos para nós, nem eles teriam. Então Jesus disse: se ele é meu amigo, também será amigo de vocês. O que Jesus faz é tirar os olhos dos discípulos da crise que eles tinham acabado de viver. No capítulo anterior, se você for ler o finalzinho do capítulo 10, você vai perceber que lá onde Lázaro morava, Jesus e os seus discípulos sofrem uma perseguição violenta, são apedrejados, as pessoas tentam matar Jesus, e quando Jesus fala para os discípulos: nós vamos voltar lá, eles falam: eu não vou não, ele é amigo do Senhor, estou fora. Jesus fala:
Nós estamos juntos ou não estamos? Ele é amigo de vocês também. O nosso amigo. Vocês vão participar do meu coração. Vocês vão participar do meu sentimento. Vocês vão participar da minha empatia, do meu amor por essa família. Vocês vão se envolver com essa crise, porque é o nosso amigo. E nós vamos lá. Então veja, Jesus não se apressa, Jesus é pedagógico. Jesus não age atrasado, mas também não age adiantado. Porque esse negócio de atrasado e adiantado é coisa nossa. Nós é que criamos confusão com esses negócios de atrasado e de adiantado. Nós é que criamos confusão com o tempo, com o movimento de Deus no tempo. Esses são conceitos confusos para nós, de atrasado e adiantado, e muitas vezes isso até gera crise na nossa fé. Senhor, se o Senhor não agir logo, a minha fé vai desabar. Senhor, se o Senhor não se movimentar logo, e eu não perceber o seu movimento, eu vou sofrer. Senhor, eu não vou conseguir manter o meu coração ativo na tua presença, se o Senhor não se movimentar e realizar um milagre logo, porque já está fedendo o defunto. Mas a Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas, e para nós descobrir esse tempo certo é uma arte, não é verdade? Porque se a gente vive no passado, a gente vive melancólico e depressivo. Se a gente vive no futuro, a gente vive uma ansiedade maluca que acaba com o nosso presente. Imagina, é uma arte para nós. E Jesus está dizendo o quê? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de ensinar vocês a amarem Lázaro e a família como eu amo. Há tempo de correr risco novamente de ser apedrejado. Há tempo da gente caminhar de boa até chegar lá, 4 dias, 30 quilômetros mais ou menos, nós vamos chegar lá tranquilos. E Jesus ainda diz, ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem que ele não estava lá, porque se ele estivesse lá, nós não poderíamos estar falando sobre essas lições, porque não seria pedagógico para nós. O propósito de Jesus é claro desde o início, o Pai vai ser glorificado, vai haver um testemunho, as pessoas vão compreender quem eu sou, as pessoas vão ver vocês, as pessoas vão ver a família. Há um propósito para todas as coisas. Nós precisamos controlar então a nossa ansiedade, controlar a nossa melancolia, equalizar isso no nosso presente, na presença de Deus, porque nós precisamos compreender que o tempo, o lugar, o momento está nas mãos de Deus, e nós precisamos compreender que Ele que faz. E não adianta eu passar a minha vida inteira de joelhos, orando, esperando que isso simplesmente agilize o agir de Deus. Não, eu passo a vida inteira de joelhos orando porque eu quero render a Ele louvor, adoração, e quero que Ele continue recebendo a minha oração, mas não como uma moeda de troca. Olha, eu vou orar muito, eu vou jejuar muito, porque se eu fizer isso, Jesus vai responder mais rápido. Eu vou ser dizimista, porque se eu for dizimista, Jesus vai me responder mais rápido. Veja, nós queremos limitar o agir de Jesus. Nós só vamos compreender, Jesus, que é o teu agir se o Senhor agir assim, assim, assim. E se o Senhor agir nesse momento. Se o Senhor não fizer assim, eu não consigo compreender que é o teu agir. E é assim que nós fazemos. Agora é fato que quando nós estamos vivendo mudanças, quando nós estamos vivendo lutas, quando nós estamos vivendo um tempo de dores, de aflição, parece que está em câmera lenta. Não sei se vocês já experimentaram isso. Por exemplo, um tempo atrás eu e minha esposa e uma das nossas filhas sofremos um acidente de carro, um capotamento, porque alguém atravessou, saiu de uma fazenda e entrou com tudo no meio da pista, e para não bater no cara, a gente capotou o carro propositadamente. Quando o carro capotou, eu olhava e a gente conseguia ver as pedrinhas passando assim, igual o Matrix. Aí entrava um galho no carro e passava perto da gente, e outra pedra, e outro galho e tal, parecia câmera lenta, mas foi muito rápido. Mas quando a gente está vivendo a crise, parece que está todo mundo bem, e a gente está em câmera lenta. Parece que está todo mundo feliz, parece que está todo mundo satisfeito, realizado, plenamente vivendo a vida com Jesus, e nós somos os únicos que estamos vivendo como coitados, e necessitados constantemente de uma atenção privilegiada de Deus. Parece que a gente esquece que Ele é tudo em todos e em todo lugar, em todo tempo. Nós esquecemos. A gente pode até não dizer, alguns até dizem, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo.
porque eu estou passando por isso e o fulano e fulano e fulano não estão. A justiça própria vem à tona, o orgulho, o ego vem à tona, e a gente inclusive começa a agir com inveja, porque isso também é inveja. Senhor, poxa, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Por que a minha vida está em slow motion e a do meu irmão está acelerada? Porque tudo está dando certo para o fulano e para mim não está. Então a ideia é que é algo muito profundo no nosso coração. Veja onde é que Jesus está querendo chegar. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui é que o cronograma da terra não é determinado pela terra. O cronograma da terra é determinado pelo céu. O céu é que determina o que vai acontecer, não somos nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A vontade de Jesus é estabelecida na terra conforme ela é realizada no céu. Nós precisamos compreender isso no tempo do Pai, segundo os seus critérios. E geralmente aos nossos olhos pode até parecer que está demorando, mas alguém me disse um tempo atrás, isso tem sido verdade na minha vida. Eu tenho compreendido isso e tenho vivido, porque pode parecer que está demorando, mas talvez essa aparência de demora seja exatamente porque Deus vai nos surpreender com aquilo que Ele vai fazer, infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, seja lá o que for. Entenda isso. Ele é Deus, Ele não é igual a gente. Eu lembro de Abraão. Eu sempre lembro de Abraão quando eu penso sobre o tempo, porque a palavra de Deus para Abraão, de que ele vai ser pai de uma nação, vem com quantos anos? 75 anos de idade. Depois dessa palavra recebida, ainda passam mais 25 anos para que o filho da promessa nasça. Eu consigo facilmente, não sei se é porque a minha mente é criativa demais, mas eu consigo pensar, imaginar, visualizar perfeitamente Abraão olhando para si e falando: Senhor, agora eu consigo imaginar Abraão olhando para sua esposa, falando: Senhor, a minha esposa, além de ser idosa, ela ainda é estéril, nós nunca tivemos filhos. Então, olhando dessa perspectiva, a gente até consegue entender, humanamente falando, o jeitinho que a esposa tenta dar ali para resolver a situação. Porque 25 anos, não vou te contar, 25 anos, eu tenho uma tia que orou 30 anos por um irmão dela que era alcoólatra. 30 anos. Quando eu penso nessas coisas, eu olho para mim e falo: eu não sou nada. Porque 30 anos numa mesma intercessão, 25 anos aguardando o cumprimento de uma promessa, com todas as limitações do mundo. Então, quando eu lembro de Abraão, eu vejo: Senhor, eu não tenho direito de exigir do Senhor que algo aconteça no tempo em que eu acho que é certo, porque eu não sei nada, nem o que é bom para mim. Então, quando o Isaac nasce, a única coisa que esse cara pode fazer é dar um sorriso, uma gargalhada. É o nome de Isaac, gargalhada, um sorriso incontrolável, porque era esse o sentimento de Abraão quando ele vê o seu filho chegando. Então entenda isso, que o tempo não é um fator que qualifica e nem desqualifica o agir de Deus na nossa vida. Terceira lição, versículo 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. A terceira lição que nós precisamos compreender nessa manhã é que no encontro com Jesus, com a chegada de Jesus, realmente milagres acontecem. Amém? Milagres acontecem, mas outras pessoas, gente igual a gente que está sendo ressuscitado por Jesus, continuam sendo fundamentais para a nossa jornada. Vou repetir: no encontro com Jesus, milagres acontecem, sempre vão acontecer, mas pessoas iguais a nós, que estamos sendo ressuscitados por Jesus, são fundamentais para a nossa jornada. Jesus poderia dizer assim: Lázaro, eu ordeno que você saia do túmulo limpo, cheiroso,
perfumado, sem as suas vestes fúnebres, bonitão, pode sair. Aconteceria. Mas, no entanto, ele fala: Lázaro, sai do túmulo, e ele sai igual uma múmia. E ele pega aquela múmia e entrega para quem? Para quem estava lá, para a família, para os amigos. Ele entrega aquela múmia para as pessoas que iriam conviver com ele ali naquela sociedade. Entende? Jesus não está só ressuscitando alguém, ele está devolvendo alguém para o convívio. Ele está devolvendo alguém para o relacionamento, ele está devolvendo alguém para a família, ele está devolvendo alguém para a sociedade, ele está devolvendo alguém para os relacionamentos, talvez comerciais, talvez como alguém que iria trabalhar no comércio naquela época, enfim, alguém que ia trabalhar na agricultura se fosse possível, não sei. Mas Lázaro não é entregue pronto, ele é entregue para ser cuidado. E nós precisamos entender isso, porque Lázaro me parece ser alguém muito parecido conosco, porque Jesus nos tira da morte, Jesus nos ressuscita, tira a gente do inferno, literalmente, traz a gente para a luz, mas Ele não exclui a necessidade do relacionamento. Eu sou importante para você, por mais que você não queira, e você é importante para mim, mesmo que eu não queira. O nosso relacionamento, a nossa caminhada, a nossa maneira de viver juntos, num só corpo, unidos, será fundamental para retirar os resquícios de morte, para retirar a cara de morte, para tirar as vendas dos nossos olhos e fazer a gente enxergar de novo, para tirar as amarras dos pés e permitir que a gente caminhe novamente, para tirar as amarras das mãos e permitir que a gente possa estender os nossos braços, abraçar, trabalhar, servir. Pessoas são instrumentos de Deus na nossa vida, e se nós não compreendermos isso, nós podemos inclusive deixar de ir para a igreja. Se nós desenvolvemos uma vida cristã egoísta, solitária, deprimida, deprimente, é porque exatamente nós refutamos a ideia de compartilhar, a ideia de caminhar junto, a ideia de servir, e a Bíblia fala disso no sentido de que nós somos sustentos uns dos outros. Existem mais ou menos 25 mandamentos de mutualidade na palavra. 25 mandamentos que tratam especificamente da maneira como você deve se relacionar comigo e eu com você. Não é coisa simples, não é pouca coisa. Então há uma direção de Deus. Existem ataduras no nosso físico que só vão ser retiradas a partir do momento em que eu decidi caminhar com você. Existem traços da morte que eu vivi, que eu experimentei, que só vão ser resolvidos na caminhada, no aconselhamento, no olho, no abraço, na lágrima, na cumplicidade, na vivência. E isso é ser igreja, querido. Não é só ter uma habilitação para ir para o céu, é uma habilitação para continuar aqui enquanto não vou para o céu. O que Jesus faz com a sua morte é nos habilitar para o céu, mas Ele também deseja que esta habilitação nos permita permanecer aqui de uma maneira melhor, sem traços de morte na nossa vida. Lembra da conversa de Jesus com os fariseus? Gente, vocês são bonitinhos por fora, tem uma roupinha bonitinha, vocês parecem um sepulcro assim, daqueles bem organizados, mas por dentro, a podridão, vocês fedem. E eu digo isso sem temor no meu coração, muitos de nós estão vivendo assim. Muitos que estão administrando socialmente a sua religião, administrando socialmente o seu tempo de igreja, o seu tempo de, talvez até envolvido com o ministério, o seu tempo declarado tempo de fé, o tempo de caminhada cristã, estão administrando esse tempo com apenas a sua aparência, sem ter a sua essência modificada, porque essa essência, ela é modificada sim pela ressurreição que Jesus promove sobre nós, pela salvação, a retirada da morte para a vida, mas ela é continuada na maneira como eu me relaciono com você e como você se relaciona comigo. Egoísmo, vida solitária não combinam com aqueles que foram retirados do sepulcro para a vida, porque Jesus retira e entrega para as pessoas cuidarem. Então você precisa de gente na sua vida. Aí você fala assim: não, pastor, eu não posso ter amigos, porque a minha esposa já é minha amiga.
cara mal consegue ser marido, vai ser amigo também? Pastor, não preciso de conselheira, porque a minha esposa é a minha conselheira. Pastor, eu não preciso de ter amigas, não, porque o meu marido resolve o problema. Meu marido, ele é o meu amigo, ele me ouve. E a gente cria um peso sobre uma pessoa apenas. Eu não digo que é impossível você viver isso, não estou dizendo que isso é impossível, mas estou dizendo que é muito solitário, e é muito, talvez até violento, exigir de alguém que supra todas as necessidades sociais que você tem. Você precisa de amigos, você precisa estabelecer amizades verdadeiras. Eu estou falando de você ser criterioso como Jesus é criterioso. Tem gente que merece a sua confiança, tem gente que merece a intimidade da sua casa, e são essas pessoas que você precisa encontrar, e são essas pessoas que Jesus está disposto a colocar na sua vida. Você precisa de amizade. Você precisa compreender que a vida cristã é vida de relacionamento, é fraternidade constante, não é limitada a um encontro de célula, a um encontro no domingo, não, é vida. Você precisa de intercessor, gente que vai orar por você, gente que vai investir tempo da sua própria vida para cuidar de você em oração, mesmo que você não esteja nem aí, gente que vai orar por você. Você precisa de intercessores. Você precisa de conselheiros. A Bíblia diz que é sábio quem se cerca de conselhos. Você precisa de gente mais experiente, gente que já viveu o que você ainda vai viver, gente que já passou pelas crises que você talvez esteja vivendo hoje. Você precisa de gente para te dar conselhos. Você precisa de pastor, você precisa de igreja, porque é nesse ambiente da troca de informações, da troca de sentimentos, é nesse ambiente da mutualidade, da cumplicidade, que as nossas vestes de morte vão sendo trocadas por uma veste limpa, nova, por uma cara de vida, e perdendo a cara de morte. Querido, se tem uma coisa que eu não gostaria de ver como pastor, se você me perguntasse o que eu não gostaria de ter a visão espiritual para enxergar, eu não gostaria de ver gente morta andando por aí. No sentido de que eu não gostaria de ver gente com cara de vivo, mas com a essência da morte. Eu não gostaria de ver isso. Se tem uma coisa que dói no meu coração, porque no fundo, o que está acontecendo, essa pessoa está perdida, literalmente, apesar de estar vivendo, dizendo o que é, dizendo o que faz, dizendo que vive pela fé, mas essencialmente não. E está tudo ao contrário, literalmente ao contrário daquilo que professa. Isso é terrível. Já pensou, passar a vida inteira no lugar certo, com a motivação errada, no lugar certo, vivendo da maneira errada, no lugar certo, projetando coisa errada. Que tristeza. Nós dependemos uns dos outros, porque é nessa comunhão, no corpo da comunhão, como o apóstolo Paulo diz, é nessa dependência uns para com os outros que os nossos movimentos vão sendo corrigidos. É nesse lugar que o pastor Jean pode chegar para mim e falar: Tiago, não gostei dessa sua atitude, isso não combina com alguém que foi ressuscitado, com alguém que foi tirado do túmulo. É nesse ambiente que eu posso chegar para o pastor Caio e dizer: pastor Caio, não faça isso não, isso não combina contigo, isso não combina com aquilo que Jesus diz sobre você. É isso. Quarta lição. Nós já lemos os versículos 3, 4, 5 e já lemos o 11, mas essa lição também é tirada desses versículos na minha compreensão. A quarta lição é que ter intimidade com Jesus é melhor do que ter um cargo. Ter intimidade com Jesus é melhor do que fazer aquilo que ele acha que a pessoa acha que deve fazer para Jesus. Ter intimidade com Jesus é melhor do que ocupar uma posição de destaque. Quem era Lázaro?
Ninguém. A gente só consegue descobrir um pouquinho quem era Lázaro, porque o texto começa, existe Lázaro, e aí depois o João escreve alguma coisa para dar uma luz para a gente. Ele diz, é o Lázaro de Betânia, que é o irmão da Marta, irmão da Maria, e eles eram amigos de Jesus. E a gente consegue compreender, mas a princípio, não dá nem para saber quem é Lázaro. Lázaro não fazia parte do colégio apostólico. Lázaro não fazia parte daqueles que certamente caminhavam dias e dias atrás de Jesus. Lázaro não se movimentava junto com os discípulos, junto com Jesus, mas eles tinham algo que outras pessoas não tinham. Eles tinham um relacionamento de intimidade com Jesus. A sua família era íntima de Jesus. O que a gente vê hoje é o contrário. Nós costumamos dizer que as pessoas que são íntimas de Jesus são aquelas exatamente que têm os cargos. São aquelas que ocupam os cargos de responsabilidade, são aquelas que presidem sobre os outros. Nós costumamos dizer que simplesmente ter um ministério, ter uma função, ter uma notoriedade pública, são evidências de que essa pessoa tem intimidade com Jesus. Ter uma boa oratória, ser carismático, escrever livros, ser bondoso, ou pelo menos ter essa aparência de bondade, ser piedoso, ou ter a aparência da piedade. Mas o que a gente vai vendo no decorrer da história, e você sabe tanto quanto eu, no decorrer dos nossos dias por aí, é que as coisas são exatamente o contrário. Por que ter intimidade com Jesus é melhor do que ter um cargo? Porque intimidade com Jesus não é alcançada no lugar onde todo mundo te aplaude, onde todo mundo te vê. Relacionamento sério, profundo com o Senhor acontece no lugar onde ninguém te vê. No lugar onde você entra para a presença de Jesus, fecha a porta do seu quarto, fora dos holofotes, fora da notoriedade, fora dos aplausos, no lugar onde você vai simplesmente mostrar para Jesus, ou permitir que o Espírito sonde o seu coração, e nada do que você realmente é fique oculto dele. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já foi para a presença de Jesus, para o lugar da sua intimidade com Jesus, tranquilo? E quantas vezes você pediu, Senhor, eu quero renunciar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, por amor do Senhor. Senhor, eu quero entregar os meus cargos, eu quero entregar as minhas responsabilidades na Tua presença. Isso aqui para mim não significa nada. Se for para negociar isso aqui com a Tua intimidade, eu prefiro a Tua intimidade. Senhor, eu quero que o Senhor me fortaleça e me dê capacidade de me esforçar cada vez mais, para que o Teu nome seja glorificado. Eu quero Te entregar, eu quero ofertar, eu quero ter tempo de oração, eu quero ter tempo para meditar na Tua palavra, eu quero dispor o meu coração para servir o Senhor melhor. Eu quero dispor o meu coração, inclusive, para servir ao meu irmão melhor do que eu tenho servido. Porque senão não faz sentido a terceira lição. Eu quero dispor o meu coração para ser exatamente aquilo que o Senhor planejou para mim. Nada mais do que isso. Nada daquilo que eu possa ter projetado e gerado no meu coração. Nada do que eu possa ter criado expectativas. Nós nos frustramos com as expectativas, porque nós criamos as expectativas e nós queremos que Jesus faça exatamente como nós criamos. E Jesus olha para aquela expectativa e diz, eu não tenho nada a ver com isso, foi você que criou. O meu sonho para você é outro. O meu projeto para você é outro. Mas como que a gente vai descobrir isso? Publicamente, pode até ser que você tenha uma revelação no meio do povo sobre isso. Mas geralmente essas revelações elas não são trazidas ao coração no lugar da visibilidade pública. É no lugar da intimidade com Jesus. É no secreto. Porque se eu não sou lá no secreto, eu jamais vou ser no público. Se eu não sou no secreto, jamais eu vou ter autoridade para ser alguma coisa na frente do povo. No meio da minha congregação, no meio da minha comunidade da fé. Intimidade se alcança apresentando a Jesus as suas fraquezas. Qual foi a última vez que você foi para a presença de Jesus para confessar uma fraqueza?
Isso serve para nós, principalmente para nós, e nós nos colocamos, nós pastores precisamos nos colocar nessa posição. Qual foi a última vez que nós nos reunimos para falar das nossas fraquezas? Ou qual foi a última vez que nós fomos para a presença de Jesus unicamente para confessar todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, fraquezas, todas as nossas tristezas? Se nós não fizermos isso, nós não somos merecedores daquilo que nós estamos fazendo. Porque é nesse lugar que Jesus vai nutrir o nosso coração. É nesse lugar que Jesus vai encher o nosso coração de toda a habilidade, tudo aquilo que a gente não tem, de toda a capacidade, porque nós estamos falando aqui de coisas que Ele pode nos ajudar a fazer, e que nós não vamos fazer sozinhos com a nossa própria força, mas tudo isso volta para Ele. É pela graça, é pelo seu favor, é pela sua misericórdia, e nós vamos voltar com isso tudo para Ele. Então Jesus está dizendo, eu quero que você venha para a nossa intimidade, para o nosso tempo. É como se o seu pai estivesse dizendo, meu filho, faz tempo que você não vem aqui em casa para comer um churrasco no domingo. Faz tempo que você não vem aqui participar do banquete do domingo. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa manhã. Faz tempo que eu não recebo você lá em casa. Faz tempo que eu não recebo você lá para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente falar um para o outro aquilo que está no coração. Nós colocamos Deus muito distante de nós, quando Ele está dizendo, eu quero estar perto, eu quero falar a língua que você compreende, eu quero que você compreenda também a minha língua. É isso que Deus está falando para o seu coração, meu querido. Até que a minha aflição se torne a aflição do coração de Jesus, até que o meu medo se torne o poder que opera no coração de Cristo e que é manifesto no meu coração, até que a lágrima que Ele chora também seja a mesma que eu choro. Quantas vezes nós retemos a lágrima, nós não conseguimos nem chorar mais, porque se a gente não chora na presença de Deus, e a gente chora na presença dos homens, nós vamos ser tidos como malucos. Mas quando a gente chora na presença de Deus, e a gente se descabela lá na presença de Deus, pouco importa o que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso publicamente. Ter intimidade com Jesus é melhor do que realizar alguma coisa dizendo que está fazendo para Jesus. É melhor do que ter um cargo. Em último lugar, no versículo 2. Última lição. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Por algum motivo, João cita isso no versículo 2, mas ele só descreve o acontecido de maneira mais detalhada no capítulo seguinte. Provavelmente João estava levando em consideração que isso era algo que as pessoas já conheciam, essa atitude já era conhecida, então não era necessário que nesse momento ele detalhasse isso. Mas mais do que essas possibilidades, o que nós estamos vendo aqui é o ato de alguém que decidiu viver com um amor poderoso e abnegado a respeito de Jesus. Isso nada mais é do que adoração. Então a última lição que eu queria deixar para você nessa manhã, e você que está em casa também nos acompanhando, é que a adoração sempre vai preceder o milagre. Você pode repetir comigo? A adoração sempre vai preceder o milagre. Maria, antes do ocorrido com Lázaro, já desejava honrar o Senhor com todas as suas forças. Desejava de maneira efusiva, sem restrições, se achegar ao Senhor e honrá-lo e glorificá-lo. E veja que na sua atitude ela inclusive respeita Jesus como o Messias, como o ungido de Deus. Ela não unge a cabeça de Jesus, ela unge os pés de Jesus. É como se ela estivesse dizendo, eu sei que o Senhor é ungido de Deus, quem sou eu para ungir a sua cabeça? Mas eu vou ungir os teus pés, e não só vou enxugar, eu vou enxugar com os meus cabelos. E não é um perfume qualquer, é algo que custava muito dinheiro naquela época. Muito dinheiro. Isso é adoração.
a gente precisa compreender que milagres são preparados para quem tem adoração como algo de costume na sua vida. Porque o adorador continua sendo adorador, mesmo que o milagre não aconteça. A postura de Maria, ela é precedente ao milagre. Ela não estava fazendo aquilo imaginando que o seu irmão ia morrer, e imaginando que ele iria morrer, se ela fizesse aquilo, aquilo poderia comprar o milagre da ressurreição. Não. Adoração é você se relacionar com Jesus simplesmente por aquilo que Ele é. E esse relacionamento, ele é movido por gratidão, ele é movido por um desejo poderoso, abnegado em amor. E isso era algo que acontecia naquela família já antes do milagre acontecer. No versículo 3, eles se referem a Jesus como Senhor, então eles sabem quem Jesus é. No versículo 21, eles dizem, eu sei sobre Jesus. Eles estão dizendo, eu sei quem é o Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, Ele seria ressuscitado, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu sei que no último dia o Senhor vai ressuscitar Ele. Nós sabemos quem o Senhor é. No versículo 27, eles dizem, o Senhor é o Messias, o ungido de Deus. No versículo 28, eles dizem, o Senhor é mestre. Então veja que as definições sobre Jesus, as definições sobre o caráter de Cristo não são confusas no coração desse povo, porque já existia um relacionamento de adoração a Jesus antes do milagre. Não existia confusão na mente daquela família. Essa família era composta por pessoas que sabiam direcionar a sua fé, que sabiam em quem eles criam, que sabiam em quem eles confiavam, que o adoravam totalmente e unicamente porque Ele era Jesus. Então diga isso comigo, milagres são para adoradores, porque adoradores continuam sendo adoradores, mesmo que o milagre não aconteça, e antes do milagre acontecer. Então você consegue compreender aqui comigo ao término, que o evento da ressurreição de Lázaro, a ressurreição em si é apenas um detalhe. É poderoso? Sim. Mostra essa glória, essa força, o poder de Jesus mostra. Mas se Jesus tivesse declarado uma palavra de ordem sem ir até lá, se Jesus tivesse resolvido ali com seus discípulos, é verdade, a gente não deve ir para lá porque a gente foi apedrejado, eles vão repetir isso aí, é melhor a gente ficar aqui, eu vou ressuscitar, eu vou curar ele daqui. Se Jesus não tivesse deixado Lázaro morrer, se Jesus tivesse curado ele inicialmente, no início da sua doença. Então são muitos poréns, mas veja que o milagre, ele é, no meio de toda essa narração, no meio de todas essas lições, no meio de todos esses detalhes, de todas essas conversas de Jesus com os seus discípulos, é apenas um detalhe. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós queremos viver apenas o detalhe. Nós não queremos viver todos os diálogos, todos os processos, nós não queremos viver todas as coisas que Jesus gostaria de gerar na nossa vida antes do milagre acontecer. Você pode pensar no milagre que você quer receber para a sua vida agora, mas você também deve pensar, Senhor, esse milagre tem mais importância para mim do que o fato de eu ser ou não amigo do Senhor? Senhor, eu quero tanto esse milagre, mas será que esse milagre, esse meu desejo, essa minha ânsia por esse milagre, não está desqualificando o Senhor e tentando fazer o Senhor agir num tempo que eu estou julgando como um tempo oportuno e colocando o Senhor no canto da parede, como se o Senhor fosse obrigado a me atender na hora que eu desejo? Senhor, será que esse milagre que eu tanto estou querendo, estou buscando, na verdade não está querendo dizer para mim que o milagre uma hora ou outra vai acontecer na tua hora, mas eu preciso olhar ao meu redor e ver tantas pessoas que o Senhor tem colocado ao meu lado, e que essas pessoas podem sim se transformar nos maiores milagres que nós podemos esperar para a nossa vida. Porque, querido, no contexto que nós vivemos, você desenvolver uma amizade verdadeira não é fácil. Você desenvolver um relacionamento de cumplicidade, de companheirismo, de suporte, não é verdade? A gente tem 1000 pessoas no Facebook, 1000 pessoas no Instagram, mas
que faz parte da nossa intimidade são 3, 4 e olha lá. Não é fácil, mas é primordial. Você precisa de um pastor, você precisa de uma igreja, você precisa de um líder, você precisa de alguém que vai acompanhar você, gente que vai te aconselhar. Então você precisa parar e olhar, Senhor, será que esse milagre que eu estou buscando é mais importante do que ter intimidade com o Senhor? Senhor, será que esse milagre ele está ocupando um lugar de adoração na minha vida? Eu estou adorando mais a possibilidade de ser alcançado pelo teu milagre do que necessariamente o adorando por aquilo que o Senhor é. Essas perguntas eu deixo para você meditar. Espero que tenha ficado claro aquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração nessa manhã. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos encerrar declarando essa canção que resume aquilo que nós acabamos de ministrar aqui. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que caminhar seguro na luz. Não existe nada melhor do que desfrutar do seu amor, desfrutar do seu perdão. Não existe nada melhor do que ter a paz de Jesus no nosso coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Então eu quero convidar você nessa hora que deseja viver mais do que o milagre de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa manhã certos de que no encontro com Jesus o milagre acontece. Mas mais do que o milagre, nós precisamos desejar tudo isso, todos esses processos, todas essas vivências que Jesus também opera além do milagre nas nossas vidas. Então eu convido você, se você deseja fazer isso na sua vida, na sua prática, levantar uma de suas mãos, e se você também puder colocar a outra mão no seu coração de maneira simbólica, dizendo: Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor, eu entrego, Deus, a minha prática de vida, a minha conduta, a minha caminhada de fé, eu entrego nas tuas mãos o meu jeito de ser igreja, eu entrego nas tuas mãos o meu jeito de ser família, o meu jeito de ser homem, o meu jeito de ser mulher, o meu jeito de ser filho,
o meu jeito de ser filha, eu entrego nas tuas mãos o meu jeito de ser, Deus, alguém que tem uma responsabilidade, um cargo na igreja. Eu entrego o meu jeito, Pai, de ser líder, o meu jeito de ser liderado. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor opere sim os milagres que o Senhor deseja operar, mas que o Senhor me faça compreender tudo aquilo que está em torno do milagre, tudo aquilo que o Senhor também deseja realizar e que é muito mais importante, muito mais marcante, muito mais transformador do que simplesmente saber que o Senhor pode fazer o milagre, porque o Senhor faz milagres ainda hoje. O difícil para nós, Senhor, não é crer no teu milagre, é crer que nós podemos mudar, é crer que do nosso coração possa brotar coisas boas. O complicado para nós não é crer no Senhor que faz milagre, é crer na possibilidade de sermos subservientes uns aos outros. O difícil para nós é ser uma igreja que serve. O difícil para nós é ser uma esposa, Deus, ser um marido como agrada o teu coração. O difícil para nós, Senhor, não é crer no teu milagre, mas é crer que o Senhor pode olhar para mim e dessa forma pequena, com todas essas fragilidades, o Senhor pode gerar mesmo rios de águas vivas. Nós precisamos ter a nossa fé fortalecida pelo Senhor todos os dias, para nós não abandonarmos a nós mesmos. O Senhor não desiste de nós, mas nós desistimos uns dos outros. Nós desistimos uns dos outros, desistimos de caminhar na cumplicidade da fé, decidimos abandonar o suporte que nós poderíamos ser uns para os outros. Nós decidimos focar no milagre e esquecer que quando o Senhor nos tira da morte, o Senhor nos entrega para o relacionamento. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos nessa manhã, declarar, Deus, que as tuas palavras são verdadeiras e que elas provocarão efeitos sobrenaturais na vida dos teus filhos. Não por causa de quem fala, de quem ministra, mas por causa do teu Espírito que está nesse lugar e que sonda o nosso coração, que sonda o nosso entendimento, que conhece a palavra antes que a palavra saia dos nossos lábios. Então, Pai, por causa desta palavra, eu quero abençoar os meus irmãos nessa manhã e declarar, Senhor, essa bênção, essa prosperidade que brota do teu trono, prosperidade para ser feliz, liberdade para multiplicação sobre as casas, sobre as famílias, multiplicação da paz, multiplicação da bondade, multiplicação da tua vida, multiplicação, Deus, na qualidade dos relacionamentos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, te proteja, receba a bênção do Senhor nessa manhã, que a graça poderosa, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito, os frutos desse Espírito, os dons desse Espírito possam ser manifestos sobre a tua vida, sobre a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, um restante de domingo abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus.